Olá, meus queridos irmãos, eu sou Raifran Alves, advogado, cristão e membro da Igreja Assembleia de Deus em Teresina, no estado do Piauí. E eu venho aqui trazer algumas informações, dirimir algumas dúvidas que porventura os irmãos, os pastores estejam tendo nesse momento de vários decretos, né? Ora abre, ora fecha a igreja, enfim, o que é que está valendo? E eu venho aqui tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, o último decreto foi publicado agora no dia 21 de março e ele vai compreender essa semana, entre os dias 22 de março até o dia 28 de março de 2021. Portanto, a lei só vai valer durante essa semana. Inicialmente, eu quero que os irmãos saibam que as igrejas, os templos, eles são considerados atividades essenciais por força de uma lei que foi agora de janeiro de 2021, a Lei 7874 de 2021. Essa lei diz que os templos, as igrejas, elas fazem parte daqueles serviços essenciais. E o que é serviço essencial? Não pode, sob hipótese alguma, ser fechada, porque ela, logicamente, é essencial para a população. Então, pode ser adotado algumas medidas de restrição, mas jamais ser fechada completamente. E além do mais, que decreto não pode se sobrepor a uma lei. Ou seja, um decreto ele não pode valer mais do que uma lei, ele não pode eliminar aquela lei. Essa lei 7874 de 2021, que torna as igrejas como atividades essenciais, ela só pode ser destruída, revogada por outra lei, não por decreto. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero aqui fazer uma leitura para vocês do decreto, mas já adiantando uma coisa, que de segunda até quinta o decreto não falou nada. Não falou de nenhuma proibição, não falou de nenhuma regulamentação, não falou de nenhuma restrição. E se não falou nada, as igrejas podem sim exercer suas atividades. Podem abrir de segunda até quinta-feira, obedecendo logicamente aquele horário até ali às 20 horas, por conta aí do toque de recolher, que está aí a partir das 21 horas. Então pode sim, nesse período, abrir, logicamente, respeitando todas aquelas medidas de segurança, medidas de proteção sanitário, em face do momento conturbado dessa pandemia que nós estamos vivendo, tudo bem? Agora, para efeitos de limitação, aqui no decreto, a partir de sexta-feira, aí sim, ele vai falar algumas restrições para as igrejas. Olha só, aqui no artigo 3º do decreto, ele vai dizer o seguinte, olha, vou fazer aqui uma leitura. A partir das 20 horas do dia 25 de março até as 24 horas do dia 28 de março de 2021, ficarão suspensas todas as atividades presenciais econômico-sociais, com exceção das seguintes atividades consideradas essenciais. E aí lá no parágrafo único, inciso 4, ele vai dizer o seguinte, olha, com exceção dos templos, igrejas e entre outros, né? Templos, igrejas e entre outros, é obrigatório o controle do fluxo de pessoas e vão funcionar com as seguintes restrições. Letra A, nos dias 26 e 27, ou seja, na sexta e no sábado, poderão ficar abertos, mas serão vedadas atividades presenciais. Então, atenção pastores, atenção membros, na sexta-feira e no sábado poderão abrir normalmente, mas não poderão ter cultos, não poderão ter nenhuma celebração presencial, tudo bem? Na sexta e no sábado. Ele ainda prossegue aqui, ó, no dia 28, domingo, o funcionamento das atividades religiosas presenciais deverá ser com público limitado a 30% de sua capacidade, não podendo a celebração ultrapassar 2 horas de duração. Ou seja, pastores, poderão no domingo abrir as igrejas, ter o culto presencial, porém, além daquelas medidas de segurança, somente com a capacidade de 30% dos membros, e a duração do culto não pode ultrapassar 2 horas. Então, o máximo do tempo que você pode fazer a celebração nos cultos é de até 2 horas. Tá certo? Então, são essas as medidas restritivas.
De segunda até quinta-feira não existe nada, não está falando nada. E aí a igreja é uma atividade essencial, vocês podem sim abrir, podem sim presencialmente, com todas as medidas de segurança, funcionar. Na sexta e no sábado não pode ter nenhum tipo de celebração presencial, não pode ter culto, não pode ter nenhum tipo de reunião, mas as igrejas podem estar abertas para, caso algum membro queira fazer uma oração individual, né, com horário previamente agendado, pode ser na sexta e no sábado. E no domingo pode haver cultos, desde que esses cultos durem apenas 2 horas e que tenha a capacidade de até 30% dos membros ali frequentando, tá bom? Então, que esse vídeo possa ajudá-los na compreensão, na elucidação de algumas dúvidas, e qualquer coisa pode estar entrando em contato comigo, tudo bom? Então, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde nesse momento tão difícil que nós passamos. Vamos orar para que Deus nos ajude e ajude as famílias que estão precisando nesse momento. Um abraço.